boa tarde, galera esperta, canal Educação, ô lugar maravilhoso, galera, que alegria estarmos aí de volta, tranquilidade total, nós estamos aí estudando um pouquinho das origens do teatro no Brasil, e de fato a gente está percebendo como esses índios, né, de uma certa forma, mantiveram essas tradições que ainda hoje nós percebemos aqui e acolá, mas isso está sendo gradativamente apagado da nossa memória, galera. Infelizmente, diariamente, nós temos relatos aí de tribos que são atacadas por garimpeiros, fazendeiros, e tem a ver com os nossos prazeres, né? Esse tal do ouro aqui, ó, a gente já destruiu boa parte da crosta terrestre só catando ouro. Beleza, galera? Desde o Egito até hoje, né? Mas enfim, vamos voltar aqui para o nosso conteúdo, que ele tem ainda uma longa caminhada para a gente desvendar aí, tá bom? Show de bola? Então olha aí, galera, as primeiras peças teatrais brasileiras foram feitas, criadas pelos jesuítas, que se utilizavam de elementos da cultura indígena. Então olha aí, ó, eles chegavam aos índios, conversavam com os índios, entendiam um pouco daquela cultura para poder misturar com esses elementos, com os dogmas da Igreja Católica. Olha que interessante, galera. Olha que interessante. Então, a Igreja Católica, quer queira ou quer não, ela acaba também absorvendo padrões indígenas. Beleza? Por exemplo, esse padrão de monstros que a gente falou, isso aconteceu na Europa. Os gárgulas. Eu vou colocar bem aqui, ó. Gótico. Opa, perdão. Vou botar aqui, ó. No estilo gótico, o gótico acontece na Europa. Nós vamos ter os gárgulas. Os gárgulas eram monstros colocados no topo das igrejas para perseguir os infiéis. Aqui no Brasil, a gente vai usar as lendas indígenas, os contos, misturados a essa relação portuguesa, ou até mesmo espanhola, porque o padre José Anchieta era espanhol. Beleza, galera? Hoje, essas lendas e contos indígenas, muitos viraram filme. A gente tem um bem interessante brasileiro, né, que saiu na Netflix recentemente. Meu nome mesmo, meu Deus. Cidade Invisível. Já assistiu, Joyce? É lindo. É lindo. O filme é maravilhoso. Tá? Cidade Invisível. Fica até uma dica aí para vocês assistirem. Fala do Curupira, do Saci Pererê. Só que nos dias de hoje, no Rio de Janeiro. Olha que interessante. Essas lendas ainda hoje acontecem. Tá bom? Então, olha aí. As primeiras peças foram escritas pelos jesuítas, que se utilizavam da cultura indígena, até mesmo para poder tocar o índio, né, falando de coisas que ele já conhecia, misturando os elementos dos dogmas da Igreja Católica para que o objetivo da Companhia de Jesus, a catequese, não se perdesse. Então, galera, vejam só que toda essa artimanha, essa organização para a catequese do índio tinha uma função, né, ligada aos interesses de Dom João VI, Pedro II, etc. Tá bom? Lembrando, tio, mas foi terrível, realmente, muitas mortes e tal, mas galera, se aconteceu é porque tinha de acontecer, né? Se foi assim, não temos mais para onde correr, né? Agora daqui para frente. Não dá para a gente chorar mais esse leite derramado. Agora, nós temos que valorizar a cultura indígena. Dia do 19 de abril, dia do índio. Quando puderem relembrar que o índio não é só em abril, é todo dia. Todo dia nós comemos aí, ó. Pelo menos eu e a família, a gente adora cuscuzinho. É ou não é? Cuscuzinho. A gente gosta de comer uma tapioca, dormir de rede, tomar uns 10 banhos por dia. Se puder passar o dia todo dentro do riacho, ainda é melhor ainda. É ou não é? Isso é uma característica indígena que nós mantemos, culturalmente falando, né? Na Europa, olha aí, os padres vinham todos vestidos
E dizem alguns estudos, né, que eles não cheiravam muito bem, porque na Europa era frio, chegou aqui no Brasil quente, com esse monte de roupa escura, eles suavam muito, né? Beleza? E isso de fato é uma realidade. Na França, o perfume francês, ele é fortíssimo, porque lá não se banha como aqui no Brasil. Aqui nós tomamos, às vezes, 10 banhos no dia. No calor desse aí de Teresina. Teresina tá quase chegando aos 100 graus, galera, dentro da geladeira. Daqui um dia a cidade toda derrete do mapa. Mas enfim, pegaram a ideia lá da Europa para cá. Eu estou associando dois conteúdos, amores. A arte medieval e essa origem do teatro no Brasil. Tá bom? Para a gente fazer esse paralelo e ao mesmo tempo aí essa união, né, desses conceitos, tá bom? Olha aí, nosso querido José de Anchieta. Uma pintura também de Benedito Calixto. Lembrando que Benedito Calixto é um dos grandes artistas do século XX que representam, que tem como tema, né, sobretudo, essa catequese indígena. Tá? Alguns dizem que José de Anchieta era um grande artista que se transvestia de padre, né? Porque o cara era bom na poesia, escrever peças teatrais, escrever uma epopeia também. Tá bom? Olha aí, José de Anchieta é espanhol, né? Morreu em 9 de junho de 1597. Foi um padre jesuíta espanhol que ingressou na Companhia de Jesus no Reino de Portugal, ficando ao seu serviço e um dos fundadores das cidades brasileiras de São Paulo e Rio de Janeiro. Foi o primeiro dramaturgo, olha aí, ó. O primeiro gramático e o primeiro poeta nascido nas Ilhas Canárias. Foi o autor da primeira gramática da língua tupi. Essa eu queria ver, hein? Gramática da língua tupi, ó, galera. Engraçado, recente não, faz um tempo, eu vi uma banda de Brasília que eles cantam hardcore em tupi. Olha que massa. Tupi-Guarani. Eles são de Brasília, mas eles usam o Tupi-Guarani para a letra deles é em tupi. Muito massa, muito massa. Eu esqueci o nome da banda aqui. Eu vou lembrar depois, vou trazer para vocês, tá bom? Muito interessante, porque a gente não ouve música indígena na rádio. Infelizmente, isso é uma grande realidade. E são músicas com características de mantras. Músicas que outrora dá uma sensação de bem-estar. Outrora, se fosse música de guerra, você ficaria já meio que temeroso, né? Enfim, tá bom? Então, esse cara aí, José de Anchieta, sem sombra de dúvidas, foi um dos grandes artistas que pisou em solo brasileiro, tá? No início da colonização. Beleza? Quer anotar isso aí, galera, rapidinho? José, dá um minutinho aí, galera, fazer um print aí sobre José de Anchieta, tá bom? Faça um printinho aí de 1 minuto, já a gente volta. Beleza, beleza, galera esperta. Conseguiram anotar, meus amores? Tranquilo? Show de bola, né? Vamos à frente.
Olha aí, galera, programa de catequese e civilização dos índios no Império Brasileiro. Todo esse processo, ele vai gerar daqui mais um pouquinho à frente a construção dos primeiros teatros no Brasil. Mas esse programa de catequese tinha um lado arquitetônico, criar um ambiente, os aldeamentos, para que os índios fossem chamados para lá. Ao invés do índio morar naquela ocazinha lá, ia morar em arquiteturas, em alvenaria. Olha que interessante. Então, no segundo reinado, foi instituída a política indigenista do programa de catequese e civilização dos índios, uma promulgação assinada pelo imperador Pedro II, que tinha por objetivo o aldeamento dos índios do Brasil ao colocá-los em colônias agrícolas, onde eles teriam contato com os missionários franciscanos, que os educariam para a civilidade. Olha que interessante. Enquanto trabalhariam em funções rurais, como plantar e colher. Então a ideia era justamente criar uma massa de trabalhadores, né, galera? Em troca da civilidade. Olha que interessante. Hoje, por exemplo, imagine aí, você vai ser chamado para morar em outro lugar, você sair da sua casa para morar em outro lugar, para trabalhar para os outros. Rapaz, quem é que quer isso? Agora, veja que o índio pode ser conquistado. Olha essas roupas aí. O índio vestindo roupa europeia. Né? Naquela época, literalmente, couro de animais, né? Uma botinha aqui de couro, ó, bem destacada, brilhosa. Então, algumas conquistas, elas foram materialistas. Dizem que os índios trocavam filhos até por espelhos. Porque o índio não tinha essa percepção de beleza. A beleza já é natural. Não tem índio mais bonito na tribo. Não tem lá o Miss Índia. O Mr. Índio não existe. O conhecimento deles é comum. Numa tribo indígena, tudo é de todos. Então, quando começa a aparecer o índio mais estilizado, com roupas europeias, nos outros gera o quê? Ciúme. Imagine aí você, eu ganhei essas roupas aqui, por quê? Não, porque eu fui fazer um serviço ali pro fulano de tal. Ah, pô, eu também vou, quero uma roupa dessa. Ficou bonito, ficou legal. Isso acontece conosco, galera. Hoje, imagine naquela época, né? Imagine naquela época. Tá bom? Então, esse programa de catequese e civilização dos índios no Império Brasileiro, ele foi uma estratégia já bem mais montada. Até mesmo, olha aí, ó. Nós vamos ter aqui uma maquete de como seriam esses aldeamentos. Nós temos aqui uma casa central chamada Candelária, né? Em algumas igrejas pelo Rio de Janeiro, ainda hoje tem esse nome de Candelária, né, e tal. E veja a quantidade de casas que seriam construídas, que foram construídas para esses aldeamentos. E aí, galera, vão começar a surgir os primeiros teatros, um pouquinho mais à frente, né? Porque a arquitetura, sem dúvida, ela é uma expressão desse período colonial. Tanto a arquitetura como a escultura e a pintura também. Sobretudo a escultura e a arquitetura. Ok, galera? Olha aí, os aldeamentos eram colônias agrícolas com a finalidade de atrair populações indígenas e transformá-las em trabalhadores rurais. Ou malas, né? Queriam usar nossos índios só para virar aí literalmente máquinas. E muitos dos nossos índios foram escravizados e muitos mortos porque não queriam ser escravizados. Eles preferiam guerrear do que ser escravizados. Continuando, a coroa estava preocupada em ampliar o controle sobre o território nacional, angariar trabalhadores para o cultivo de café e borracha, além de construir estradas para interligar regiões afastadas. Isso hoje a gente vê o exército, né, fazendo. Ou até mesmo as grandes fazendas. Lembra que aqui no Brasil o cultivo do café, sobre mão africana, sobretudo, né, indígena também,
gerou um excesso de produção. O café ficou baixo o preço, eles queimavam o café, jogavam no mar para poder aumentar o preço do café. Olha que interessante, né? Houve uma época que literalmente a gente começou a queimar café e jogar no mar para sumir o café dos estoques e aumentar o preço. Hoje um cafezinho tá um absurdo, né? Café e leite, eu vou lhe contar. E outra, antigamente o leite ele era distribuído gratuitamente. Você precisava só passar por umas reuniões para receber o ticket, né? E aí você recebia a sua quantia de leite distribuída pelo governo, né? Agora, meu amigo, tire do bolso. Agora tire do bolso para comprar, né? Olha aí, para atender a esses interesses, o imperador Pedro II assinou um decreto que permitia a vinda de missionários da ordem menor dos capuchinhos, da Itália, para organizar e administrar os aldeamentos indígenas. Lá em Parnaíba, bem aqui na nossa princesinha... Não, Parnaíba, princesinha do sul é Floriana. Perdão. Parnaíba, ali no nosso litoral, tem uma igreja e do lado tem uma escola que se chama São Francisco dos Capuchinhos. Toda a região de costa para o mar, que é a nossa costa, né, no Brasil, chegaram esses imigrantes. Na verdade, eles estavam com missões, né? Olha aí, ó, Pedro II assina um decreto para vir gente para cá catequizar índios. Tá bom? Por meio do trabalho dos missionários, que eram contratados como funcionários do império, pretendiam-se que os índios fossem catequizados e mais tarde se juntassem aos imigrantes europeus que chegavam ao Brasil e se estabeleciam em colônias. Tá bom, galera? Meus amores, é interessante a gente ter esse detalhe aqui, ó, do programa de catequese e civilização dos índios no Império Brasileiro. Beleza? Nós vamos ver que depois outros sistemas políticos ainda usam esses recursos aqui, ó. Já viram aí programas Minha Casa Minha Vida, né? Programas da casa própria, etc. Olha aí, o índio tendo uma casa própria. Os aldeamentos era essa sensação. Sair da oca, que é de todos, para uma casa mais restrita. Olha que interessante. Era atrativo natural para o índio. E aí o índio começava a criar suas famílias de uma forma separada e etc, etc. Eles estavam civilizando os índios. Que, de certa forma, não sei se estavam descivilizando os índios, né? Enfim. Galera, vamos anotar isso aí rapidão. José, vamos colocar aí 2 minutinhos para a galera, por favor. Já a gente volta, amores.
Beleza, beleza, galera esperta. Tranquilidade, meu povo. Show de bola. Olha, a Joyce Sinais sempre colocando perguntas bem exóticas. Professor, eu vi numa aula em que os europeus não banhavam porque, segundo a religião, ia limpar os poros. E os poros abertos podia entrar o pecado, é verdade? Olha, Joyce, assim, o pecado ele entra por outras partes, né? Pode ser uma grande superstição, né? Uma grande superstição, porque até antigamente, lembra que tinha uma tal de uma muleira aqui que pegava na cabeça da pessoa, né? Aí quando a pessoa já adulta ainda tinha aquilo um pouco mole, ó, teu corpo é aberto. Na verdade é uma questão mais do campo mental, né? O pecado ele entra mais pela nossa mente, os poros, enfim, interessante, isso vou até pesquisar um pouco. Tá bom? O fato é que o pecado ele está mais na nossa cabeça, o corpo ele sofre por nossas atitudes, né? Mas o poro aberto, enfim, é mais superstição. A mesma coisa de tipo assim, eu acredito que se cruzar com gato preto dá azar. E nas casas que tem gato preto, só vive com azar. É mais uma questão de crenças, né? Olha, antigamente acreditava-se, por exemplo, que a gente tinha que estar dentro de uma igreja para falar com Deus. E a pessoa que nasceu lá dentro do mato, que não tem igreja perto, não tem, fala com Deus à sua maneira, né? Então as superstições elas fazem parte de várias culturas, tá bom? O fato é que imagine num país frio, você banhar demais vai adoecer. Se não tiver água quente, etc. Eu passei um ano em São Paulo e a gente pegou um período frio lá. Rapaz, um santo era o chuveiro elétrico. Porque não tinha nada que aquecesse mais do que um chuveiro elétrico. Então, no dia que esse chuveiro elétrico queimou, meu amigo, para banhar era confusão. Coisa fria, dava aquela... Se banhasse na água gelada, o nariz já ficava cheio de coisa. Então, há uma relação também dos costumes do local, né? Veja que para nós... Se a gente banhar demais, a mão fica engelhada. A gente diz que está ficando velho. Na verdade, há uma hidratação além da conta. A pele começa a desidratar. Se a gente banhar muito, sobretudo no mar, a gente desidrata, não é? Beleza? Uruçuí, quando for para copiar algum trecho do texto, fale. Beleza, meus amores? Beleza. Vocês conseguiram... anotar aí, fazer o print dessa tela? O que é importante a gente perceber? Que as estratégias teatrais, agora elas estão começando a gerar um aspecto arquitetônico. Até então era só historinhas, né? As encenações, levantar os braços, adorando Deus e tal. Lembrando que naquele tempo eles tratavam Jesus como um Deus, né? Um Deus vivo. E a gente sabe que essa história, nem o próprio Jesus diz que é Deus. Na Bíblia inteira, se você ler ela de trás para frente para trás, Jesus diz, eu sou Deus. Muito pelo contrário, ele diz, o Pai que está no céu. Existe um Pai no céu, né? Então, essa relação, ela está aí dentro desse contexto também cultural. Beleza? Show de bola. Essa parte aqui nós já falamos, não precisa a gente copiar não. Olha aí um esquema de aldeamento indígena, galera. Vocês verem como tudo isso ainda existe. Olha, no exército, na polícia, né? Aqui em Teresina tem um bairro chamado Marquês. E ele é um bairro cheio de casas de policiais militares, do exército, etc. E é um aldeamento, a aproximação, a proximidade desses policiais do quartel, que é o 25BC, que fica próximo ali. Isso aconteceu no Egito, por exemplo. Vamos erguer as pirâmides? Vamos. Então vamos fazer aqui uma logística, uma cidade inteira para atrair os trabalhadores e a gente conseguir erguer essas pirâmides. Então essas estratégias de aldeamento, elas já foram usadas em outras épocas. Como eu falei para vocês, no próprio Egito já foi usado. Tá bom? Agora, Joyce, eu pensando aqui, é interessante que você colocou, porque
eles pegavam essas dúvidas, né? Por exemplo, o mal entrar pelos poros abertos. E aí você não tomar muito banho. Hoje, por exemplo, se eu disser para uma criança que ela pode passar o dia todo dentro d'água, ela quer passar. E nós sabemos que é perigoso. Então, existe sim essa necessidade. Às vezes a gente associa uma necessidade nossa a uma historinha dessas. Por exemplo, menino, tu não pode andar na casa do vizinho o tempo inteiro, no dia todo. Aí você inventa uma história lá que faz parte dele, que mostra a realidade de outras famílias. Aí a criança, pai, realmente não posso estar ali muito tempo. Então, hoje nós associamos aos nossos interesses algumas historinhas, né, para passar ensinamentos às crianças. Isso foi feito lá no Brasil Colônia, tá? Características do teatro de catequese. E aí, Uruçuí, nós vamos copiar e fazer print também dessa tela, tá? Características: preocupação em transmitir os ensinamentos católicos. Teatro de catequese, galera, atenção, hein? Preocupação em transmitir os ensinamentos católicos. Valorização do propósito bíblico em detrimento da expressão artística. Eles não querem que criar artistas famosos que ensinavam muito bem Jesus, não. Muito pelo contrário, eles querem a mensagem, não um artista que se destacava. Tá? O homem do saco. Olha esse homem do saco. Tinha um, Joyce, que passava na porta lá de casa com um saco e pedia esmola. E ele era um índio. Olha que interessante, Joyce. Lembrei dele, ó. Onde quer que esteja, meu tio, vá com Deus. Ele já faleceu, mas ele passava com um cajado e uma cesta, aqueles que a gente chama de... Não é um embornar, não. É uma cesta mesmo. Aquela cesta grande, né? E se a gente não desse esmola para ele, ele batia o cajado no portão. Zangado. Então ele gerava um certo medo na gente, tá? E a mamãe, quando queria botar medo na gente, ó, o velho do saco, vem aqui. É o índio do saco. O índio do saco, vem aqui, bichinho. Na hora que ele aparecer de novo, se tu não te aquietar, eu vou te jogar dentro daquele... Meu amigo, eu nunca mais queria dar esmola pro homem. E a mãe, não, meu filho, você tem que agradar ele para ele não ficar violento e tal. E aí eu e minha irmã, né, a gente começa a ter essa prática de ofertar uma coisa ou outra quando ele passava. Geralmente era 1 ou 2 vezes na semana. Mas a gente tinha medo dele, o homem do saco. E olha, ontem, no bairro Socopo, aqui em Teresina, tem um grupo lá de moradores, né, de WhatsApp, que eles relataram que tinha um carro assaltando e querendo levar crianças no bairro. O velho do saco hoje anda de carro, viu? Essas histórias são bem complexas, né? O velho do saco hoje é uma grande realidade, galera. Quem tiver suas crianças, não deixe sozinho assim, bobando no meio da rua, tá? Porque tem coisa feia aí acontecendo. Parece que o mundo deu uma pirada, né? Ok, meus amores? Quarto tópico. Aliás, terceiro. Locais de apresentação acessíveis, como escolas, espaços públicos de lazer e ruas. Mistura de elementos da cultura indígena, como a música e a dança. Então, veja que essa estratégia ela é bem sutil, né? Porque eles misturam elementos da própria cultura indígena. Então, o índio se sente mais parte daquele novo contexto. No século seguinte, ainda abordando temas religiosos, surge o teatro mesclando a festa popular e as encenações da Via Crucis, a Paixão de Cristo. Esses eventos contam a participação direta do povo. E aqui no Piauí, nós temos lá na cidade de Floriano, uma das Paixões de Cristo mais elaboradas, né, do nosso estado e, quiçá, do Nordeste. Toda Semana Santa a gente revê a Paixão de Cristo. E nós nos sensibilizamos, é ou não é? Deixa eu mostrar aqui uma cena interessante, ó. Esses caras aqui, esse é o diretor do filme, o Mel Gibson, e esse é o ator principal que fez o Jesus. Ele era ateu. Ele disse que durante as gravações sentiu uma coisa mexendo com ele. Ao terminar as gravações, ele se converte ao cristianismo, vai estudar a história de Jesus. Olha que lindo isso, galera.
Isso aconteceu na época de Jesus. Tinha um cara perseguindo ele, o Saulo, né? Saulo no cavalo. De repente uma luz aparece, uma luz forte, derruba Saulo do cavalo e uma voz: Saulo, por que tu me persegues, Saulo? E aí Jesus, pelo amor de Deus, reconheci tua voz. Não vou te perseguir mais não, Senhor. Se torna um dos grandes precursores do cristianismo. A Roma matou Jesus, matou as crianças, depois se torna cristã. Galera, pedi e obtereis, batei e abri-se-vos-á. Se você for atrás, você encontra. Agora, esperar Jesus voltar. Pode esperar, meu povo. Estamos em 2022. Meu avô esperou, minha avó. Ele já veio. Quando ele disse que ia voltar, ele estava vivo. Meu povo, eu vou morrer, mas eu volto. E voltou. Agora, não sei se ele volta de novo, não. É melhor a gente ir indo, né? Melhor ir sendo bom. Melhor trilhar o caminho que ele deixou. A bondade, o altruísmo. Se ficar só esperando para se melhorar, galera, não melhora. Esse cara era ateu. Ele, rapaz, deixa eu fazer esse filme. Tem dinheiro? Tem. Mas veja que o dinheiro depois para ele virou um subterfúgio, né? A ideia principal foi ele voltar para esses ensinamentos cristãos. Eu também já fui ateu, galera. E eu sofri pra dedé, eu era ignorante, xingava muito. Eu me achava o dono da cocada. Na verdade, estava fraco moralmente falando, né? Hoje eu adoro conversar, não tenho fanatismo, mas é interessante. Mudou uma Europa. Você chega num presídio desse aí, a galera tá lá estudando um pouco de Jesus, ó, para poder mexer o psique, mexer a mente humana. Tá bom, meus amores? Vamos anotar isso aí rapidinho, teatro de catequese. Façam um print, copiem também, se der tempo, beleza? Josiel, vamos dar aí 2 minutão pra galera, por favor, meu brother. Já a gente volta, galera. Beleza, beleza, galera esperta. Meus amores, conseguiram anotar aí? Tranquilidade? Todos conseguiram? Uruçuí, São Gonçalo, Santo Antônio, Lisboa, Piripiri, Jerumene, Campinas. E aí, já ajeitaram aí as câmeras por aí, galera? Josiel, daqui a pouco prepara aí, vamos dar um pulo aí nessa galera. Vamos lá em Uruçuí, tá bom? Piripiri, São Gonçalo, vamos ver esse povo.
Vamos ver como é que tá a sala por aí. Está todo mundo bem, tranquilo? Já ensinaram a Paixão de Cristo aí na escola, galera? Já fizeram peças com teor religioso? Características do teatro brasileiro, tá? Ele surge nesse princípio aí. Olha aí, mas foi somente na metade do século XVIII que as peças teatrais passaram a ser apresentadas com uma certa frequência. Palcos, tablados, montados em praças públicas eram os locais de representação. Assim como as igrejas e, por vezes, o palácio de um ou outro governante. Nessa época era forte a característica educacional do teatro, galera. Características educacional do teatro. Guarda essa informação, meu povo. Nós adoramos essa, digamos assim, esse resumo que nós fazemos por meio do teatro. Tá bom? Então, é uma atividade tão instrutiva que acabou por merecer ser representada ou presenteada com locais fixos para as peças. E aí nós vamos ter as chamadas casas da ópera, tá? Casas da ópera ou casas da comédia, que começam a se espalhar pelo país. Então, olha o que eu mostrei para vocês. Lembram lá na Europa, o teatro medieval sacro e profano? Ele foi proibido para a igreja até o século XII. Do século XII, volta ao teatro. Já no século XV, vem o teatro renascentista. E o teatro renascentista ficou muito elitizado. O que é que eles fazem? Aumentam o teatro popular e surge o comédia dell'arte. Então, aqui no Brasil, olha aí, casas de ópera mais elitista e as casas de comédia mais populares. A mesma coisa que aconteceu na Europa, galera, acontece aqui. Em épocas diferentes. Lá era século XII, século XV. Aqui já é o XVIII. 3 séculos depois, 300 anos depois. Então, antigamente a gente tinha esse atraso com relação à Europa. Hoje é tudo em tempo real, online. Aconteceu lá, chega aqui. Aconteceu na China, deu 1 semana e meia, estava aqui. Né? Enfim. Então, isso hoje é mais frenético, é mais rápido. Tá bom, galera? Interessante a gente perceber também como esse caráter instrutivo do teatro, ó, caráter educacional, isso vai abrir promessas ou promessas, né, políticas. O próprio Dom João VI aí, bora começar a fazer teatro aí, tá chegando outra classe aqui, né? E aí Napoleão Bonaparte começa lá a invadir Portugal, a família portuguesa tira o time de campo e vem fugido para o Brasil. Olha que interessante, né? Comédia de costumes. Olha aí, já no século XIX, vamos dar esse saltinho aí, ó. Século XIX, nós vamos ter aqui no Brasil comédia de costumes. Chamada também, ou comédia de costumes, é um gênero teatral baseado no humor e na sátira. Professor, igual comédia dell'arte. Exatamente. Exatamente. Que abordava os comportamentos da sociedade da época. Então veja que o teatro começa a trazer o quê? A voz do povo, com personagens caricatos, estereotipados. Assim como nós vimos lá no Comédia dell'arte. O mais importante dramaturgo da comédia de costumes foi Martins Pena, responsável por algumas peças de destaque, como O Juiz de Paz da Roça, O Inglês Maquinista e O Noviço. Tá bom? Vou mostrar aqui para vocês o próprio Carlos Pena, né? Os dois, ou O Inglês Maquinista e O Noviço Rebelde, que é uma releitura que os Trapalhões fizeram do Noviço de Carlos Pena. Justamente dessa tramóia, né? Que é um personagem literalmente ligado a essa rebeldia, mas todo atrapalhado. Características do Comédia dell'arte. Você pode observar que os Trapalhões trazem o Comédia dell'arte aqui para o Brasil. E olha que interessante, antigamente os Trapalhões
falavam coisas e mais coisas que, se hoje estivessem na TV, seriam censurados, porque havia nos Trapalhões muitos preconceitos, né? De uma forma comédia, uma brincadeira, mas que hoje a sociedade já pega mais pesado, né? Com essas, sei lá, os incômodos, literalmente, que geram algumas frases, né? Beleza, galera? Evolução do teatro no Brasil. Um evento marcante para a cena cultural brasileira foi a vinda, em 1807, de Dom João VI. E aí esse tiozão aqui, ó, com toda a sua família, fugindo dos conflitos napoleônicos na Europa, vão criar, né, um decreto para se fazer os teatros, para atender essa demanda da nova classe. Na Europa, galera, eles vão ao teatro semanalmente ou diariamente. Nós vamos ao shopping. Nós adoramos ir ao shopping. E lá, às vezes, nós passamos um tempo considerado, né? Aqui em Teresina é muito quente. Quando tá pegando fogo, parece que a cidade toda vai para dentro do shopping. Mas nós não temos o hábito de ir ao teatro, infelizmente. Tá bom, galera? Então, Dom João VI, vindo para o Brasil, fugido das tropas napoleônicas, ele vai, ó, buscando oferecer entretenimento e lazer à nobreza. O rei traz consigo diversos artistas plásticos, música, dança e teatro. E manda criar teatros para atender essa nova classe que estava se instalando aqui no Brasil. Novos padrões, sobretudo de prazeres, né? Assistir a um teatro é muito prazeroso, galera. Assim, o país passa a receber peças no modelo francês para a diversão da aristocracia e, obviamente, não refletiam os costumes e a cultura do povo. Era elitista. Tá? Uma obra marcante para o teatro brasileiro na primeira metade do século XIX foi Antônio José, ou O Poeta e a Inquisição, de Gonçalves Magalhães, ensinado em 1938. A peça é inserida na vertente do romantismo e faz parte do gênero dramático. Olha só, o romantismo é característico de apresentações teatrais, porque eles são, digamos assim, o romantismo ele é heróico, ele é nacionalista, ele é trágico. E isso é muito interessante para o teatro. São temáticas bastante interessantes. Beleza, galera? Olha aí o Teatro Municipal no Rio de Janeiro. Essa obra, essa foto, né, é de 1910. Em 1922, nós vamos ter a Semana de Arte Moderna no Brasil. O Brasil já mostrando suas características para o mundo. Mas vejam que a chegada da coroa portuguesa aqui no Brasil que vai alinhar, vai alicerçar essas construções arquitetônicas em períodos, digamos assim, ainda de colonização. Beleza, galera? Show de bola, né? Veja que o próprio Rio de Janeiro, São Paulo, foram criadas por imigrantes, né? É francês, italiano, alemão. Aqui em Teresina, a ponte metálica foi feita por engenharia alemã. Né? Depois da Segunda Guerra Mundial, esses técnicos, sobretudo da Alemanha, Estados Unidos e outros países, viajaram o mundo inteiro levando conhecimentos. Tá bom? Show de bola? Olha aí nosso querido Machado de Assis, né? O teatro realmente nacional só veio se estabilizar em meados do século XIX, quando o romantismo teve seu início. Martins Pena foi um dos responsáveis por isso, através de suas comédias de costume, que a gente falou agora há pouco. Outros nomes de destaque da época foram o dramaturgo Arthur Azevedo, o ator e empresário teatral João Caetano e, na literatura, o nosso querido Machado de Assis. Quem estudou em escola já deve ter visto alguma obra aí de Machado de Assis, né? Uma que me chamava a atenção era Memórias Póstumas de Brás Cubas, né? Um escritor defunto. Aquilo me deixava meio que curioso. Bora, Bill! Eita, galera que gosta do simples, né? Esse Bill interessante. Olha aí como o brasileiro pega coisas simples e transforma numa mídia, né? Agora todo mundo com este Bill aí e não dá nada. Né? O Bora Bill, a mulher do Bill, o menino do Bill.
hoje parece que criaram em nós um prazer por coisas bobas, banais, né? Assim, tem tanta coisa interessante, mas todo mundo hoje é bora Bill, bora Bill. Enfim, isso é... A gente tem que analisar, galera. As tecnologias, elas passam pra gente coisas importantes, mas também passam coisas que... né? Sem significância, sem... Beleza, galera? Mas tranquilidade, hein? Ainda bem que não fere ninguém, né? É só um bora Bill. Eita, galera, show. Olha aí, meus amores, ditadura militar. Em 1937 a 45, a ditadura procurou silenciar o teatro. Como assim, tio? Censura. O teatro, galera, é a voz do povo. As pessoas no teatro acabam trazendo uma relação social interessante. Por quê? Você pode fazer críticas, você pode fazer pensar com duplo sentido. Lá na Grécia, por exemplo, você poderia falar mal do imperador no teatro. No dia a dia você era morto. Assim como na ditadura também. Tá? Ditadura, regime militar, onde a arte e a cultura foram silenciadas. Pessoas tinham que mudar de país porque eram perseguidos, né? Então, olha aí. De 1937 a 45, a ditadura procura silenciar o teatro, mas a ideologia populista, através do teatro de revista, mantém-se viva. Então nós vamos ver outrora manifestações com placas e etc., mas de uma forma silenciosa. Quem falavam eram as revistas, digamos assim, né? Surgem as primeiras companhias estáveis do país, como os nomes Procópio Ferreira, Jaime Costa, Dulcina de Moraes, Odilon Azevedo, Eva Tudor, entre outros. Beleza? Uma nova ideologia começava a surgir justamente com os maiores patrimônios do teatro brasileiro. Oswald de Andrade, galera. Esse cara aqui, ó, ele foi muito show no que diz respeito a articulação do povo para a chegada das tendências europeias. Tá? Oswald de Andrade, ele escreve o Manifesto Antropófago, que na semana de 1922, os artistas brasileiros estavam com medo da arte europeia. Com medo, literalmente, de serem devorados por aquelas tendências europeias. Tá bom? Então, o teatro, ele procurou ser silenciado e a gente vai lá para o teatro de revistas, ó. Literalmente as pessoas já não falavam, não interpretavam, mas usavam, né, o duplo sentido e, sobretudo, esses cartazes. Olha aí, já em 64, com o golpe militar, as dificuldades aumentam para os diretores e atores de teatro. A censura chega a ser avassaladora, fazendo com que muitos artistas tenham de abandonar os palcos e exilar-se em outros países. Isso de fato aconteceu. Isso de fato é perceptível na música da época, né? Restava às futuras gerações manterem vivas as raízes já fixadas e dar um novo rumo ao mais novo estilo de teatro que estaria por surgir. São infindáveis as tendências do teatro contemporâneo. Há uma permanência do realismo e, paralelamente, uma contestação do mesmo. Galera, o teatro contemporâneo, hora ou outra, ele volta para esses padrões que deixaram marca na nossa própria sociedade. O teatro pode reagir, nos dias de hoje, a situações de ditadura militar que podem até tender a voltar ao país, né? A gente sabe que o Chile agora recentemente passou por um processo pesado, né? E nós estamos aí, outrora, meio que muito desunidos, né? Há uma briga política, as questões religiosas, o futebol, as pessoas se unem e depois se afastam por fanatismo, enfim. Isso é bem complexo pra gente, né? As tendências muitas vezes são opostas, mas frequentemente se incorporam umas outras. E aí Fernando Peixoto traz justamente o que a gente quis resumir aqui, né? Ó, a arte, as habilidades, elas são diversas, outrora são opostas. Mas quando nós unimos as nossas forças, é que a gente consegue fazer uma arte significativa. Tá bom, galera? Vamos responder aqui umas questõezinhas, meus amores. Depois a gente vai ter a segunda parte dessa aula, tá bom? E a gente vai
adentrar um pouco mais nesse aspecto mais regional. Vamos falar de Ariano Suassuna e até mesmo aqui do Piauí. Josiel, coloca aí um minutinho para a galera responder essa questão que está bem tranquilona, bem fácil. Um minuto, já a gente volta. Beleza pura? Olha aí, a galera já marcou letra B, letra A, show de bola. Gostei do dualismo que a gente resolve agora, tá bom? A primeira manifestação teatral surgida no Brasil, galera. Lembram lá qual era a ideia deles? Não era trazer o Jesusão para nós. Trazer o homem, trazer o nosso Salvador, né? Da mente, da nossa ideia. Então, não era ensinar a cultura dos portugueses ao índio, galera. Era transmitir as doutrinas religiosas do catolicismo. Beleza? Transmitir as doutrinas religiosas do catolicismo. Por quê? Vejam que há uma estruturação, né, que ela pode ser usada para o bem ou para o mal. Você pode catequizar uma pessoa para ela ser uma pessoa honesta, dedicada e tal, ou simplesmente criar outros valores, ou a perca do seu valor. Tá bom, galera? Então, letra B de Brasil, letra B de bondade, transmitia as doutrinas religiosas do catolicismo. Isso aconteceu na Europa, chega aqui para o Brasil depois de 300 anos. É mais ou menos isso que a gente falou? Show de bola. Joyce, Uruçuí. Galera, não tenham medo de responder as questões, tá bom? Olha aí a segunda questão, também bem simples. Vou deixar vocês lerem e aí vocês dão as respostas. Rapidão, tô aqui com vocês. Lembra lá que nós falamos sobre isso aí, né, galera? O que o regime militar tinha medo? A voz do povo. Teatro, expressividade, não, não, não. Vamos censurar isso. A censura, galera. E eu digo mais, olha, hoje a gente está precisando de um pouco de censura, viu? Porque tem cada música aí, cada coisa que Deus o livre. É ou não é? A gente perdeu um pouco do senso. Músicas que falam mal das crianças, das mulheres, Então a gente tem que, até mesmo na sua casa, você pode criar um filtro. Olha, música que falar mal das pessoas, corta. Vamos trazer música que enobrece, que fala do bem. É ou não é? Beleza, galera esperta? Letra C, censura. A ditadura, ó, cancelou. Muitos músicos e atores e atrizes iam para outros países. Havia uma perseguição. Beleza, galera? Segundão, vou deixar aqui um abraço carinhoso para vocês. Desejando a todos muita saúde, tranquilidade no dia a dia. Se puder ajudar alguém, ajudem, que isso vai voltar para vocês em dobro. Tá bom, galera? A todos um cheiro no coração e a gente se vê na próxima semana. Valeu, show!